Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O 34 vai falar assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Glória a Deus. Estava conversando com o pastor, falei: pastor, no próximo culto eu vou aceitar Jesus de novo. Porque às vezes a gente acha que eu tenho 10 anos que eu fui batizado e a gente não sabe de nada, né, João? Cada hora é uma mudança, esse mundo do jeito que está, né? E a gente tem que se renovar, irmãos, se entregar, buscar realmente o reino de Deus, né? Não está mais na hora da gente ser aquele crente morno, né? Todo mundo fala, Jesus está voltando, faz 80 anos que eu espero, ele não chegou ainda. Mas, irmãos, pode chegar para mim, para você, a qualquer momento, né? Então, irmãos, independente da gente ter chamado ou não vamos vir na igreja só para a gente sentar e ver outra pessoa falar, outra pessoa pregar, outra pessoa louvar. Cada um tem um dom, cada um tem uma capacidade. O chamado de Deus na vida do homem, o chamado de Deus na vida do profeta, né? E o primeiro é Jonas, né? O que aconteceu com Jonas, irmãos? Deus falou para ele: Jonas, vai pregar em Nínive, né? Ele era profeta, ele era usado por Deus, Deus estava com ele, né? Ele se achou direito, ele desobedeceu o Senhor e buscou. Foi para Tarsis, botou no barco, subiu no barco, embarcou. Todo mundo sabe a história de Jonas, né? Não veio por amor, veio pela dor, né? E Deus pesa, né? É assim que Deus fez, está fazendo bastante na minha vida. Outra palavra aqui, vamos lá agora falar um pouquinho de José, né? José do Egito. José tinha tudo para abandonar o ministério, José tinha tudo para deixar uma vida com Deus, José tinha tudo para ser uma pessoa que não é de Deus, foi vendido pelos irmãos, traído, né? Foi parar na casa de Potifar, né? E ali tudo que José colocava a mão ia para frente. Potifar deu total confiança para ele, né? E veio a mulher de Potifar, né? Deu em cima de José, queria ir para ela, queria deitar com ele. E acabou que ele, por ser fiel, ele buscando o reino, ele entendendo aquilo que Deus tinha com ele, né? Ele falou: não, vou fugir, vou sair daqui. Mesmo assim, irmão, pagou o preço. Assim também é a vida da gente, né? Às vezes a gente teima com Deus e o preço pega e vem. Ele não se deitou com ela, ele não pecou, ele não errou. Mas o que aconteceu com José? Foi parar na cadeia, né? Chegando lá na cadeia, ele fica ali. E ali ele serviu por 2 anos ali. O padeiro e o copeiro falou para ele, tive um sonho, e contou o sonho dos dois, ele desvendou, né? Falou pro copeiro que ele ia voltar a servir o rei, e pro padeiro que ele ia morrer. E assim foi feito, né, irmãos? Assim também é na vida da gente, né? Às vezes a gente pensa que o tempo de Deus é na hora da gente, e não é, né? E não é. Todos os milagres que aconteceram na Bíblia, primeiro teve uma aprovação antes, para a gente se provar, né? Aí o padeiro morreu, o copeiro voltou a servir o rei, e o rei teve um sonho, como todos já sabem, e ele falou lá para os dois da cadeia: lembra de mim quando você estiver lá servindo o rei, né? E o copeiro falou, perante o sonho do faraó lá, o copeiro falou: traga José da minha presença. O rei trouxe. Ele adivinhou, né? Falou aquilo que Deus queria, né? Serviu a Deus, desobedeceu a Deus, né? Outro lá dentro da situação dele, vendido pelo irmão, traído, que a gente sabe até nos dias de hoje. Cadeia é um negócio que não fortalece ninguém, né? Cadeia é um negócio que, viu, vamos falar, ele
aspas, é o fundo do poço hoje, né? Apesar que Deus cura em todos os lugares, né? Mas, irmão, é o chamado, é aquilo que a pessoa tem no coração, né? Eu tenho que chamar Deus, eu vou seguir, é isso que eu quero, e Deus vai transformando a pessoa, né? E o que aconteceu com José? Governador do Egito. Dá o glória aí, irmãos. Amém? Glória a Deus, né? Foi para governador do Egito. Quem disse que José conseguiria essa proeza? É assim, irmãos, que acontece com o reino de Deus. É assim que acontece com o irmão que busca Deus. Deus honra, Deus trabalha, né? E diz aqui: mas buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? E para a gente buscar o reino de Deus, irmãos, eu separei alguns tópicos aqui. A primeira coisa, a gente tem que ter um tempo com Deus, coisa que hoje o mundo não oferece mais para a gente, né? A gente tem um tempo com Deus. Na verdade, a gente tem tempo para todas as coisas. A gente tem um tempo para o trabalho, tem um tempo para o filho da gente, né? Tem um tempo para qualquer ocorrência. Mas a gente não tem mais, irmão, tempo de pegar a Bíblia, ler uma passagem. A gente não tem mais costume de fazer isso na casa da gente, né? Só que a gente não tem, irmãos, de ler a Bíblia. Porque eu vou falar de mim agora. Tem hora que eu deito 8, 9 horas, viu? É 1 hora, 2 horas no celular. Vai você pegar a Bíblia, você fala que você tem criança pequena, você tem que fazer janta, você tem que tomar banho, mas Deus vai ficando sempre em segundo plano na vida da gente, né? A verdade é essa, a gente não acha mais tempo para Deus. E o mundo está assim, né? E do 34 ele vai falar que não vos inquieteis pelo dia de amanhã, né? Irmãos, a gente tem um Deus, né? Dono do ouro e da prata, né? Você segue Ele, você segue a doutrina dele. Por que essa depressão? Por que essa inquietação? Por que essa ansiedade, né? Confia em Deus, entrega para Ele, mas entrega, irmão, de verdade, né? Entrega de verdade, fala: ó, hoje eu estou passando isso daqui, mas eu tenho certeza que aquele Deus que eu sirvo, para Ele isso daqui não é nada, né? Ele vai vir e vai acabar com isso, minha história vai mudar, né? A gente eu tiro por mim, às vezes eu vou orar assim, ó, já com o joelho, tá? Se eu não fico, irmão, mais 5, 10 minutos diante ali na madrugada, diante de Deus, né? Porque está se transformando a vida da gente. Agora, você acha que Deus quer, Deus se agrada assim, e você servir Ele mornamente? Não agrada, irmão, não agrada, né? E se Ele vem hoje, como que a gente vai fazer, né? Então, está na hora, falo por mim, tá, irmãos? Está na hora da gente levar a coisa mais a sério, pegar com vontade, pegar com força. Ou serve de Deus, ou serve de verdade, ou para de servir, então, né? Na Bíblia está escrito, né? Ou suja as vestes de vez, ou veste a limpa e toca para frente do seu barco, né? A gente encontra com o irmão, e aconteceu bastante vezes comigo. Eu tenho o costume de chegar para essa pessoa forte. A pessoa fala: nossa, irmão, é disso que eu estava precisando, é disso que eu estava querendo. Olha aí, né? É o trabalhar de Deus, irmãos, na vida da gente, né? Então eu peço para os irmãos refletir, peço para os irmãos trabalhar, orar, né, irmãos? Orar é o diálogo do homem com Deus. Orar é essa corrente que a gente tem com Deus, né? E orando, irmãos, tudo muda através da oração, aleluia. Eu creio que tudo muda através da oração, né? A gente aqui somos pequenos, mas o maior está com a gente, amém? Ele é demais. Jesus é o que toma conta da vida da gente, né? Jesus hoje é o centro. A Amanda sempre fala para mim, às vezes eu estou meio desanimado, eu meio falando: Celso, você tem que colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Irmãos, é confiar, é buscar, né? Esse é o reino que Deus quer. É o reino de você obedecer, de você falar a verdade, de você amar o teu próximo. Que os mandamentos vai falar, né? Buscar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu irmão, amar o seu irmão,
Você pensa, se põe no lugar dele, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Se você não quer, não ajuda, então você também não atrapalha. Vai, ora por ele, né? O mundo de hoje é só estresse, é só, sabe? O mundo está perdido. O mundo não tem mais nada a oferecer pra gente, né? Esses guajares aí, eu tenho dó dessa juventude. A gente tem filho pequeno, né? Se a gente não preparar essa geração, irmão, como que a gente vai fazer? Como vai ser o nosso mundo daqui 10, 12 anos, do jeito que está indo, né? E aí, irmão, você já parou para pensar? Daqui 10, 12 anos, eu não sei quanto tempo a gente tem de vida, mas a gente daquele mesmo jeito dentro da igreja, sem fazer nada, sem ajudar o próximo, sem entrar no trabalho, irmãos do céu, né? Vamos brincar mais de ser crente, não vamos pegar no arado e não vamos olhar para trás, né? A gente tem que olhar para frente. O alvo do crente tem que ser Deus, né? O alvo do crente tem que ser Deus. Só assim a gente vai alcançar a nossa salvação. Pedir para Deus transformar a gente, né? Eis-me aqui, Senhor. O que eu posso fazer? Eis-me aqui, Senhor. Né? A obra é muito grande, mas ainda falta muitos ceifeiros. Que Deus venha abençoando, que Deus venha trabalhando, que Deus venha, Senhor, mudar os corações essa noite. Vamos avivar essa igreja, vamos ter Jesus como foco. Ele é o nosso centro. Amém, irmãos? O crente tem que ter Deus no coração. Vamos buscar esse reino, que maravilhoso, quão grande é o reino de Deus, né? A Bíblia fala que João viu lá como que é lá em cima, as ruas de ouro, o muro de jaspe. Irmão, é nisso que a gente tem que focar, senão nada serviu o nosso tempo aqui embaixo, nada serviu a gente vir para a igreja, nada serviu a gente ter 50, 40 anos de ministério, né? A gente tem que procurar o foco, subir. Ah, irmãos, nós não pertencemos a esse lugar, nós não pertencemos a esse mundo, né? Nossas vestiduras, nossas vestes tem que ser lavada, né? Tem que ser lavada e remida no sangue do Cordeiro. Tudo que Jesus passou por nós, nós pelo menos tentar devolver um pouquinho para Ele, né? Apesar de vários pecadores que a gente somos, né? Mas pelo menos um pouquinho a gente devolver para Ele, né? Então, irmãos, começa a igreja para a gente refletir, para a gente buscar verdadeiramente o reino de Deus. E eu tenho certeza, irmão, que a sua vitória vem. Eu tenho certeza, irmão, que as demais coisas na sua vida vos serão acrescentadas, né? Que céus e terras passarão, mas as palavras, irmãos, que Deus colocou aqui não vai passar. O manual o crente já tem, né? Está aqui, ó. Está aqui o manual do crente é Bíblia. O manual está aqui. Deus é aquele Deus fiel, Deus tem fidelidade, Deus cuida de cada um. E às vezes a gente está falando, puxa vida, eu estou desanimado, a bênção não veio. Irmão, é fácil você falar desse jeito, mas você não está passando o que eu estou passando. Irmãos, você também não está passando o que eu estou passando. Às vezes, o meu problema é um fardo leve para você, né? Mas, e o que Jesus fala? Vinde a mim, né? Vinde a mim, me dá seu fardo, né? Eu carrego o Senhor alivia, meu fardo é leve, né? Então eu peço para os irmãos essa noite, irmãos, buscar o reino do céu, mudar, ajudar nossa igreja, ajudar nosso pastor, ajudar nos trabalhos, né? Estou falando bem do tema mesmo, porque o reino de Deus é esse aqui, buscar o reino de Deus lá em cima, né? Mas a gente tem que se preparar aqui embaixo para a gente ir lá em cima, né? Então está na hora, irmão, da gente buscar, da gente se fortalecer. Amém, irmão?